Seja bem-vindo Zona C, eu sou a Juliara e o vídeo de hoje é uma sugestão que foi dada lá na aba de comunidade aqui do YouTube, que é um vídeo inteirinho dedicado ao cyberpunk. Se você gosta desse tipo de assunto, esse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e caso você já seja inscrito, não esquece de deixar seu like, comenta também alguma coisa aqui embaixo, porque assim, o alcance dos meus vídeos tá uma porcaria, então eu preciso da sua ajuda. E se por acaso você quiser ver algum tema específico aqui no canal, deixa sua sugestão aqui nos comentários ou fica de olho ali na aba de comunidade que eu possa aparecer para pedir alguma sugestão. Pois bem, eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre esse termo, principalmente porque ultimamente temos aí um burburinho em cima de um jogo chamado Cyberpunk 2077 que vai sair agora em setembro. Mas o que de fato é esse cyberpunk? Esse termo foi usado pela primeira vez em 1983 por Bruce Betsky. Esse foi o nome dado por ele a um conto que acabou por disseminar esse conceito, fazendo com que autores como William Gibson, Bruce Sterling, John Shirley e vários outros acolhessem e incorporassem os seus trabalhos. Bruce relata em Etymology of Cyberpunk que, quando usou o termo, nunca imaginava que ele ganharia vida própria e reconhece que devia ter patenteado na época. Quando ele estava escrevendo a história, o título foi a primeira coisa que surgiu e sim, ele estava tentando criar um termo que mesclasse intuitivamente as atitudes punks com alta tecnologia. Ele basicamente queria uma palavra que fizesse sentido para a história dele e que os editores pudessem lembrar com facilidade. Um fato importante a ser mencionado aqui é que ele assume que não inventou a ficção cyberpunk e que ele dá todos os créditos para o William Gibson, que publicou Neuromancer em 1984. O que aconteceu nessa história toda foi que o título dele acabou por encaixar perfeitamente com o tipo de movimento que estava surgindo ali naquela época. Há ainda um engano que acontece em torno da origem da palavra cyberpunk. Em alguns lugares, é dito que o termo foi usado pela primeira vez por Gardner Dozois em um artigo em 1984 que ele usou esse termo para descrever a nova onda de escritores de ficção científica. Acontece que Gardner foi responsável por espalhar o termo em si, porque a partir dessa matéria ele começou a usar com frequência, que ele era o editor da revista Asimov Science Fiction. O movimento cyberpunk é um dos elementos definidores da cybercultura, não só em termos artísticos, como de uma postura em relação ao mundo. Ele traz uma visão de universo underground da sociedade, expressa geralmente de maneira pessimista ideias sobre a natureza humana, tecnologia e suas combinações em um futuro não tão distante. Ou seja, uma visão de contracultura, porque foge dos padrões impostos na intenção de obter novos espaços para expressão. Há ainda discussão sobre o cyberpunk ser o resultado da ideologia californiana da década de 1960, que leva às atitudes dos hackers que acreditavam que a informação devia ser livre e também acreditavam na pirataria de dados. Por mais que esse termo tenha se originado na década de 1980, existem inúmeras obras literárias que seriam as precursoras e que tem temas que seriam associados ao cyberpunk, como O Homem Demolido, de 1953, e The Stars My Destination, que não tem versão em português, de 1956, que foram escritos por Alfred Bester, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de 1968, do Philip K. Dick, entre vários outros. Uma das principais características do cyberpunk é focar no que geralmente a sociedade deixa de lado: os criminosos, os excluídos, os visionários, os párias, os dissidentes, basicamente aqueles que normalmente seriam invisíveis em uma utopia, que estava bastante em alta na época quando surgiu esse movimento. Aqui, esses sujeitos são os heróis imperfeitos que lutam para libertar o povo do sistema ou a si mesmos de uma dominação. São heróis reais, palpáveis, passíveis de erro e ao mesmo tempo podem ser responsáveis por grandes feitos. Aqui, a gente percebe que o cyberpunk aborda muitas questões filosóficas, não se resumindo apenas a histórias de homens versus máquinas. Algumas das questões aqui se baseiam na dominação humana por meio de inteligência artificial. Se o ser humano realmente tem domínio total sobre a tecnologia, se o indivíduo continuará sendo o mesmo quando a tecnologia chegar no ponto de nos limitarmos aos simples chips de computador. Na ficção, os mundos cyberpunks geralmente possuem uma entidade toda-poderosa que controla tudo e a todos, e na maioria das vezes essa entidade é uma grande corporação. Outro tópico muito presente nessas histórias são comunidades fechadas, que
que normalmente são protegidas por essa entidade toda-poderosa, onde os que moram lá têm tudo do bom e do melhor, fortalecendo ainda mais a segregação das massas. Além de tudo isso, as obras do movimento cyberpunk previram, de uma certa maneira, como as tecnologias do mundo real iriam evoluir e até ajudaram a moldá-las de alguma forma. Um exemplo são os livros do William Gibson e do Neil Stephenson, que ajudaram a popularizar termos como cyberespaço, vírus e avatar, e o conceito de metaverso do Stephenson é tido como influência de coisas como Google Earth e até o Xbox Live. Os escritores do estilo sempre acabavam olhando além e entendiam que chegaria a um ponto que a tecnologia seria uma parte inseparável da experiência como ser humano. Esse ponto de vista é o que faz o gênero ser tão distante dos outros dentro da ficção científica, o jeito que se considera o impacto social da tecnologia na nossa vida. Se pararmos um pouco para analisar, hoje em dia já estamos meio que experienciando a era cyberpunk. Partes de corpos humanos vêm sendo reproduzidas em impressoras 3D, celulares e relógios são capazes de controlar nossos batimentos cardíacos, nossos hábitos alimentares, nosso sono, a segregação das minorias, que parece nunca cessar, grandes centros urbanos com neon pra todo lado. Falando nisso, tu já viu a Avenida Paulista de noite? Pois é, bem cyberpunk. Blade Runner nos prometeu para 2019 carros voadores, mas temos carros elétricos. Ghost in the Shell nos prometeu nossa consciência em chips, mas temos chips substituindo humanos e animais em testes de laboratório. Sim, isso é real. Por mais que os visuais e os conceitos de filmes, desenhos, livros, jogos continuem meio presos aos anos 80, o fato é que ao mesmo tempo que estamos vivendo uma era meio cyberpunk, nós ainda não chegamos ao fim dela. Caso você queira conhecer algumas obras cyberpunk, eu recomendo você assistir o clássico Blade Runner de 1982 e sua sequência que saiu em 2019, Matrix, que é uma obra um tanto quanto obrigatória quando se fala no gênero, e também a obra que inspirou as irmãs Wachowski a fazer Matrix, que é Ghost in the Shell, uma obra japonesa que surgiu um pouco antes do cyberpunk ser cyberpunk. E falando em obra japonesa, eu indico também Akira, outro grande nome, e Cowboy Bebop, que aí é um anime mesmo com episódios. Agora voltando para os livros, eu indico o clássico Neuromancer do Gibson, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que originou o Blade Runner, que por acaso é maravilhoso, e também Snow Crash do Stephenson. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e compartilha com seus amigos que possivelmente tem alguém ali no meio que gosta de cyberpunk, que quer saber mais a respeito do assunto. Aqui no final estão aparecendo 2 vídeos para você continuar acompanhando o trabalho do Zona. Também tem um botãozinho de se inscrever novamente. E eu vou te chamar também para você me acompanhar no Instagram, que ao longo do vídeo já apareceu meu user por aí, porque lá eu trago reviews de animações que eu posto no IGTV, então você vai ser muito bem-vindo por lá. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero ver você no próximo. Até lá. Tchau, tchau.